sobre este assunto. Professor, o que é um múltiplo e o que é um submúltiplo? Como que isso aparece para a gente? Quais são as ideias centrais desses múltiplos e desses submúltiplos? E como que isso aparece aqui para a gente, tá certo? Primeira coisa que eu preciso entender e pensar é o que é um múltiplo de um número. Um múltiplo de um número qualquer são números do tipo B vezes K. Então, sempre que eu vou falar sobre múltiplo de um número, ó, múltiplo, deixa eu colocar aqui para você, múltiplos, eu tenho esse tipo aqui, ó, B vezes K, que é igual a A, tá? Como assim, professor? Eu tenho um número, o próprio número, multiplicado por um valor, tá certo? Eu tenho esse número multiplicado por um valor. Quando eu tenho esse número multiplicado por um valor, eu digo que ele é o número B vezes K. Daniel, seja bem-vindo. Esse Daniel entrou. Não consigo lá, né? Fernando entrou, Daniel entrou. Então, essa ideia geral, ou seja, essa ideia dos múltiplos, ele sempre aparece desse tipo aqui. Então, o que você precisa pensar, então? Exemplo, quais são os múltiplos do número 5? Então, todos os múltiplos do número 5 será, exemplo, 5 vezes 1, próprio 5, né? 5 vezes 2. Então, essas coisas aqui você já... O 10. 5 vezes 3. Ó, vai dar 15. Se você também fizer 5 vezes 4, vai dar 20. E eu paro por aqui. 5 vezes 5 vai dar 25. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o meu B é o 5, tá certo? Ou seja, o meu número é o 5. Meu B é o 5. O K são os números que eu estou multiplicando por ele, ou seja, estou multiplicando por elementos em K, tá certo? E essa parte aqui, ó, essa parte aqui eu chamo ela de múltiplos. Então, os múltiplos de 5 são, que é o meu A, tá? Que é o meu A. Os múltiplos de 5 são 5, 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente, tá? Então, isso significa que para mim encontrar os múltiplos de 5, ele precisa ser terminado em 5 ou em 0 para ser o múltiplo de 5. Então, a ideia da teoria dos números, tá? Isso aqui faz parte, então, da teoria dos números. E é uma ideia geral, tá? Da teoria dos números, como você pode encontrar um múltiplo de certo número. Bom, claro que existe algumas outras contas um pouco mais sofisticadas. Se eu perguntasse para você quais são os múltiplos de... Quais são os 12 primeiros múltiplos de 2, então pode aparecer aqui, ó. Exemplo 1. Exemplo 1. Quais são... Só um minutinho, tem alguém chamando aqui. Quais são... Gabriele. Gabriele, bom dia, seja bem-vinda. Gente, coloque aí o nome de vocês. Vocês, inclusive, que chegaram agora também. Coloque o seu nome e a palavra presente na frente do seu nome. Estamos na página, Gabriele, 148. E nós estamos estudando as aulas 47 e 48. Tá bom? Então, vamos continuar. Professor, mas qual livro? Do livro novo. Ah, tá, obrigado. Tá? Do livro novo. É o livro 8, né? Isso, livro 8, manual 8.
página 148, aulas 47 e 48. Bom, nós estamos falando sobre múltiplos e submúltiplos, também vamos falar sobre divisores. Então, tudo que o professor estava passando para vocês, isso aqui faz parte da teoria dos números. Eu posso perguntar aqui para vocês quais são os 12 primeiros múltiplos de 2, certo? Então, se eu estou perguntando os múltiplos do número 2, eu já tenho que saber ali qual o menor múltiplo de todos. O menor múltiplo é o próprio 2. Então, já vou escrever aqui o próprio 2. Então, os múltiplos deles serão múltiplos de 2. Então, será o 2. Depois vai ser 2 vezes 2, que é 4. 2 vezes 3, que é 6. 2 vezes 4, que é 8. 2 vezes 5, que é 10. 2 vezes 6, que é 12. 2 vezes 7, que é 14. 2 vezes 8, que é 16. 2 vezes 9, que é 18. 2 vezes 10, que é 20. Só puxar um pouquinho para cá. 2 vezes 11, que é 22. 2 vezes 11, que é 22. E 2 vezes 12, que é 24. Então, aqui eu escrevi os 12 primeiros múltiplos do número 2. Existem outros? Claro que existem outros. Mas aqui já existe uma lógica por baixo disso. Professor, qual que é a lógica? A lógica é que todos esses números, eles terminam com par, tá certo? Ou seja, eles são pares. Então, é essa a lógica aqui dos múltiplos de 2. E assim sucessivamente, você vai ter um conjunto infinito de múltiplos, tá certo? Você pode perguntar se o número 49 é múltiplo de 7. Por quê? Porque multiplicando 7 vezes 7 dá 49. Você pode perguntar o número 324. Ele é múltiplo de 3? Se sim ou se não. Ou seja, existe algum número que multiplicado por 3 dá 324? Então, olha, outra pergunta aqui, vamos colocar aqui o exemplo 2. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Exemplo 2. Se eu perguntar para você o número 324, ele é múltiplo de 3? Então, é uma perguntinha aqui, tá? Ele é múltiplo de 3. Para você achar isso, você tem que achar um número que multiplicado por 3 dá 324. Então, 3 vezes 100 dá 300. 24 vezes 3, 3 vezes 8 dá 24. Então, 108. 108. Então, se você pegar 108 e multiplicar por 3, você chega a 324. Tá bom? Então, observe aí que a ideia do múltiplo, tá? A ideia do múltiplo é exatamente essa ideia aqui, ó. B vezes K igual a A. Tá bom? E aí você pode trabalhar essas regrinhas aqui. Como A é o seu múltiplo, o B é o que você está procurando, e o K é um termo que multiplicado por B dá o valor A, então você pode fazer o seguinte, ó. Para você achar o B, é igual você fazer o A dividido para cá. Bom, então você pode trabalhar com isso. Foi exatamente isso que a gente fez aqui, ó. Pegamos o 324 e dividimos para 3, tá? Quando a gente faz essa divisão para 3, a gente encontra o valor 108. Bom, então, essa aqui é a primeira parte nossa, parte que estamos falando sobre os múltiplos. Só um minutinho, tem alguém chamando aqui. Gabriela. Gabriela, seja bem-vinda. Bom dia, desculpa, cheguei Bom um pouco dia. atrasada. Beleza, seja bem-vinda. Não esquece de colocar o nome de vocês aí, gente, na chamada, o nome e a palavra presente. Eu só tenho 12 pessoas que colocaram ali, cadê os outros? Nós estamos em 18 pessoas agora, nós começamos com 13. Sejam bem-vindos. Inclusive, vocês que chegaram agora por último,
coloque seu nome e a palavra presente na frente. Tá bom? Então, observamos aqui que alguns números é possível ter múltiplos, outros não, né? Vamos encontrar, então, agora os divisores de um número. Como que isso aparece para a gente? Como eu disse para vocês, os divisores de um número. Então, estamos na aula 47 e 48, página 148 da nova apostila, tá bom? Os divisores de um número. Como que eles aparecem aí para você? Todos os divisores de um número, do tipo B por A, certo? Sejam A e B dois números inteiros conhecidos, vamos dizer que B é divisor somente se o número B for múltiplo de A. Então, ele só pode ser divisor se ele for múltiplo. Então, por isso que essas duas matérias elas estão juntas. Múltiplos e divisores, elas vêm acompanhadas, porque se trata de uma complementariedade dos dois divisores, tá? Das duas matérias. Então, eu posso falar para você... Deixa o professor colocar aqui divisores. Deixa eu trocar aqui. Então, divisores. Dentro dessa ideia de divisores, nós temos, então, exemplo, o número 22. Número 22, ele é múltiplo de 2. Então, ele é múltiplo de 2. A gente acabou de ver aqui, ó, o número 22, ele é múltiplo de 2. A gente estava encontrando os múltiplos de 2, a gente descobriu que o 22 é múltiplo de 2. Se ele é múltiplo de 2, eu também posso falar que ele, então ele... Deixa eu escrever isso então aqui. Então, ele é divisor, tá? 2 é divisor. Deixa eu colocar certinho aqui. Então, 2 é divisor de 22. Tá bom? Se 22 é múltiplo de 2, então 2 é divisor de 22. Ok? Então, fica aí na mente de vocês essas duas ideias. Vamos tratar um pouquinho mais agora sobre divisores também. E aí é possível nós encontrarmos alguns divisores por algumas regras bem interessantes. Exemplo, o 63, ele é múltiplo de 3. Então, ele é múltiplo de 3. Se o 63 ele é múltiplo de 3, então 3, certo? É um divisor de 63. É um divisor de 63. Porque se você pegar 63 e dividir para 3, vai dar 21, tá certo? Ó, se você pega 63 e divide para 3, vai dar 21. Então, 2 vezes 3 é 6, 6 menos 6 é 0. Abaixo 3, 1 vezes 3 é 3. 3 menos 3 é 0. Então, vai dar 21. Então, ele é múltiplo por quê? Porque, além de ser múltiplo, ele também é divisor. Bom, e aí eu posso listar os divisores de um número. Exemplo, os divisores dos números 2, 3 e 20.
tá bom? Os divisores dos números 2, 3 e 20. Vamos subir um pouquinho aqui. Os múltiplos, eles são infinitos, os divisores não, certo? Os divisores, eles não são infinitos, porque se o divisor passar do número A, ou seja, for maior que o número A, ele, quando ele for dividir esse número, ele vai deixar esse número de forma decimal, e não é isso que a gente quer. Tá bom? Deixa eu limpar aqui. Isto. Então, vamos lá. Os divisores de um número, exemplo, liste os divisores só um minutinho, estou mexendo aqui. Deixa eu ver. Isso. Liste os divisores dos números 2, 3 e 20. Então, vamos fazer essa listagem aí. Os divisores dos números 2, 3 e 20. Como que a gente vai encontrar esses divisores? Então, divisor de 2, divisores de 2, 3 e os divisores de 20. Os divisores de 2, ele é bem fácil, né? Divisores de 2, ou seja, os números que podem dividir 2, são apenas, tá? Os números que podem dividir 2 é apenas quem, professor? Deixa eu só colocar um parêntese. São apenas o número 1 e o número 2. Os divisores de 3, também, bem facinho, bem simples, né? É apenas o número 1 ou o número 3. Lembrando que o divisor universal é o número 1, tá? O número 1 divide todos os números. Os divisores de 20, são o número 1, o número 2, o número 4, o número 5, o número 10 e o número 20, tá? Então, nos divisores, eles são finitos, tá certo? Ele pode ser no máximo o número. Então, todo número, ou seja, todo divisor de um número, ele é o número 1 e ele também é o número 20. Então, vamos de novo, ó. Todos os números, os divisores de um número, ele é o número 1, que é o divisor universal de todos os números, e o próprio número em si, ou seja, o último termo sempre será o próprio número em si. Se for 60, então o nosso último termo será 60. Se for 50, nosso último termo será 50. Bom? Outro exemplo aqui, qual é o divisor? Outra perguntinha aqui. Quais ou quantos, né? São os divisores de 30, certo? Quantos são os divisores de 30? Então, vamos colocar aqui, ó, quais os divisores de 30? Alisson, bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos na página 148, aula 47 e 48 da nova apostila, tá bom? Ok. Vamos continuar nossa aula. Então, Alisson, não esquece de colocar a palavra presente, o seu nome na frente, tá bom? O seu nome é a palavra presente na frente, no chat aí, tá bom? No chat eu tenho 19 pessoas, 17 no caso, né? Tá faltando um, é você.
Então, vamos lá. Os divisores de 30, ou seja, quais são os divisores do número 30? Então, divisores de 30, vamos colocar eles aqui. Trocar de pincel aqui, ó. Divisores do número 30. Então, eu posso começar aqui facilmente com o número 1, que é o divisor de todos os números. O número 2 é o segundo divisor de todos os números, tá certo? O número 3, o número 5, então observe que todos os números, ó. 30 dividido por 1 é 30, 30 para 2 é 15, 30 para 3 é 10, 30 para 5 é 6, o próprio 6, né? Tá? 6 vezes 5 é 30, o próprio 10, o 15 e o próprio 30. Tá bom? O próprio 30. Beleza. Tá? Entre os números abaixo de 100, o que tem mais divisores de todos os números é exatamente o número 60. Tá bom? O que tem mais divisores de todos os números é exatamente o número 60. Então, exemplo, vamos colocar aqui os divisores de 60. Até por isso, é uma curiosidade aí, que escolheram o número 60 para ser os minutos, as horas e os segundos aí, né? Tá? Em relação às horas, nós temos o quê? 60 minutos, uma hora tem 60 minutos, e cada minuto tem 60 segundos. Por quê? Porque antigamente, lá na Roma, eles precisavam fazer isso na mão. Então, como que vai fazer as divisões disso? Vamos escolher, então, o 60, que o 60 é o número que, entre 0 e 100, tem o maior número de divisores possíveis. E aí definiram os múltiplos e submúltiplos em relação à hora de exatamente 60. Então, uma curiosidadezinha aí. Então, se você pensar no número 60, olha quantos divisores o número 60 tem. Então, 60 pode ser dividido por 1, pode ser por 2, pode ser por 3, ó. 2 vezes 30 dá 60, 3 vezes 20 dá 60, pode ser por 4, 4 vezes 15 dá 60, pode ser por 5, 5 vezes 12 dá 60, pode ser por 6, 6 vezes 10 dá 60, tá? Pode ser por 10, pode ser por 15, pode ser por, antes do 15, pode ser por 12, tá? Deixa eu colocar por 12. Pode ser por 15, pode ser por 20, pode ser por 30 e pode ser pelo próprio 60, tá bom? Então, observe que nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores. Então, entre os números de 0 a 100, o que mais tem divisores é exatamente o número 60. Tá bom? Então, aí você poderia subdividir a hora, tipo, em 2 partes, em 3 partes, em 4 partes, em 5 partes, em 6 partes, até em 60 partes. Então, por isso que foi escolhido exatamente esse número para ser os minutos e segundos em relação a uma hora. Então, agora vamos a algumas propriedades de múltiplos de divisores. Todo divisor, ou seja, toda a ideia de divisores, ela está embutida nessa ideia aqui, ó. Um número qualquer terá seu divisor vezes o quociente mais o resto. Tá? Então, isso aqui tá... O que é isso? Isso aqui é exatamente o que você faz aqui, ó. Você tem um número dividido por alguma coisa, tá? Dividido por alguma coisa. Você vai ter o seu quociente, e o que vai sobrar aqui embaixo é o seu resto. Tá? Exatamente isso aqui que a gente está tratando ali. Bom? Exatamente isso. Só que aqui está de forma linear, tá? Está de forma linear, forma de uma função, tá bom? Então, como que a gente pode encontrar, então, exemplo, quanto que é 525
dividido para 8. Como que a gente pode fazer isso, professor? Então, vamos lá. Ó, exemplo aqui, a gente pode colocar. Exemplo 1. Quanto que é 525 divididos para 8, né? Divididos para 8. Se você colocar isso da forma que a gente sempre coloca, então, n, 525, coloca uma divisão, divididos para 8. Como que a gente pode fazer isso, então? Perto de 52, então você tem 6. 6 vezes 8 dá 48, certo? Vai sobrar aqui para você 4. Abaixo 5 dá 45. E aí, você tem 5 vezes 8 é 40. Então, você tem aqui o número 5. 5 vezes 8 é 40. 45 menos 40 sobra 5. Aqui dá 0. Então, esse aqui é o seu resto. Então, 525 dividido por 8, eu posso escrever o seguinte. Posso escrever que 525 é... Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu deixar aqui. Ó. 525 é 65 vezes 8, tá certo? Ó. 65 vezes 8. Só trocar a ordem aqui, porque eu quero fazer na mesma ordem da de cima. 8 vezes 65, que é a mesma coisa. Tá? 8 vezes 65 mais 5. Tá? Mais 5. Então, 525 é igual a 8 vezes 65 mais 5. Bom, então, é uma ideia bem legal, bem fantástica de a gente fazer. Professor, mas como assim, professor? É a ideia mais prática, mais interessante que a gente pode fazer. Bom, e assim sucessivamente a gente pode utilizar essa mesma ideia para quaisquer um dos nossos termos que nós temos aqui para dividir. Então, nós vimos aqui sobre múltiplos e vimos também sobre os divisores de determinados números, tá bom? Como são esses divisores e como são esses múltiplos. Deixa eu ver aqui. Não tem ninguém me chamando. Aí nós temos também a ideia dos números múltiplos. Deixa eu ver aqui. Isso, divisores. Deixa eu pegar aqui alguns exercícios para a gente comentar sobre. Professor, mas isso aparece para a gente? Claro que aparece para vocês. Tá? Isso sempre acaba aparecendo aí para vocês. Deixa eu pegar. Aqui. Então, aqui um exercício prático para a gente ir para os nossos exercícios da nossa apostila. Então, ó, questão UMC-SP. Tá? Eu não sei que universidade é essa, mas está aí. UMC-SP. Essa questão aqui diz o seguinte, ó. O número de elementos do conjunto de divisores dos números primos de 60 é... Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele está perguntando para você ó, quais são os divisores do número 60. Tá? Quantos são os divisores do número 60? A gente já aprendeu que são 10, né? Então, são 10. Então, nós podemos listar todos eles, né?
nós podemos listar cada um deles. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar esses divisores em ordem, né? E nós podemos encontrar aqui, ó, o número de elementos cujos divisores são primos. Então, quantos divisores desses são primos? É isso que ele pergunta. Então, vamos listar primeiro os divisores, depois nós encontramos dentro dos divisores quais são os números primos. Nós fizemos ali, nós deixamos 12, né? Foi 12 elementos. E a gente pode fazer a mesma ideia aqui, então. Então, eu quero encontrar agora os divisores de 60. Então, divisores de 60. Observe aqui que a gente vai ter o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, 15, 20, 30 e o próprio 60. Então, vamos lá. 60 para 60 dá 1, 60 para 30 dá 2, 60 para 20 dá 3, 60 para 15 dá 4, 60 para 12 dá 5, 60 para 10 dá 6, 60 para 6 dá 10, 60 para 5 dá 12, 60 para 4 dá 15, 60 para 3 dá 20, 60 para 2 dá 30, 60 para 1 dá o próprio 60. Então, observe aqui que são todos os múltiplos. Agora, ele perguntou, no conjunto desses múltiplos, quais são os divisores primos? Opa, como assim, professor? Dentro desses múltiplos aqui, existe primos? Claro que existe. Então, nós vamos observar ali que temos o número 2, o número 3, o número 5, certo? Então, esses são os números primos que a gente tem aí. E o que é um número primo? O número primo é um número divisível por ele mesmo ou por 1. Tá? Então, ele só tem 2 divisores. Então, números primos, ele só tem 2 divisores. Ou é ele mesmo, ou é o 1. Então, deixa o professor pegar uma caneta aqui, diferentinho. Então, nós temos o número 2, o número 3 e o número 5. Então, a resposta aqui ficaria 2, 3 e 5. Certo? Beleza? Esses são primos. Tá? Então, como são 3, a resposta aqui seria a resposta letra A. Então, observe aí que são questões que sempre aparecem para vocês, são questões bem simples, de um conteúdo bem simples, mas que há necessidade aí de você sempre observar, tá? Você vai sempre observar aí, para você não errar uma questão igual a essa, certo? Então, uma outra questão bem interessante aqui, ó, os números naturais menores que 100 e múltiplos de 15. Quais são os números naturais menores que 100 e múltiplos de 15? Então, ó, números naturais menores que 100 e múltiplos de 15. Certo? Então, você tem que escrever, tá? Não tem outra forma de fazer isso que é questão 2. Você tem que escrever, então, o primeiro é 15, depois do 15 eu tenho o 30, depois eu tenho 45, certo? Depois eu tenho 60, depois eu tenho o próprio 75, depois eu tenho 90, e aí, se eu fosse extrapolar aqui, eu chegaria ao 105. Como eu quero menores que 100, então eu vou considerar só esses anteriores aqui, certo? Vou considerar somente esses anteriores, 15, 30, 45, 60 e 75 e 90.
Tá bom? Então, vou considerar apenas esses elementos aqui. Tá? Observe que vai aumentando sempre de 15 em 15. Então, esse último número aqui estaria fora porque ele é maior do que 100. Beleza? Então, são questões aí que aparecem para vocês, como o professor já disse. Vamos às resoluções da sua apostila. Um comentário em cima das 10 que a gente tem aqui. O professor apagar essa tela. Deixa eu limpar aqui. Isso. Então, o que essa apostila traz aqui de interessante também? Ela fala sobre os divisores e os múltiplos. Ela chama esses divisores, igual o professor colocou, ó, D vezes K igual a M, no caso eu usei um A aqui, mas é a mesma ideia, ou seja, você tem um valor, que é o divisor, multiplicado por um fator K, certo? E esse vai dar um valor M, que é o nosso múltiplo, certo? Exatamente o nosso múltiplo. Um dos exemplos é esse aqui, 3 é divisor de 144 e 3 é divisor de 720. Por que isso é verdade? Porque 144 mais 576 é 720. Então, 3 também é divisor de 576. Ó, se 3 é divisor de 144 e 3 é divisor de 720, então o múltiplo entre eles, ou seja, o A mais B, também será divisor. E nós temos aqui uma outra, claro, estamos extrapolando aqui todas as ideias que a gente já viu. Estamos indo além. As partes anteriores aqui é tudo que a gente já viu anteriormente, na nossa aula. Nós temos aqui também divisão euclidiana. Como que acontece as divisões? Divisões é um número n qualquer, dividido por d, eu tenho um quociente. E o resto, tá? O resto é sempre um número maior do que zero e menor do que o próprio divisor, tá certo? Porque se o resto for igual ao nosso divisor, aí, infelizmente, não precisa ter resto, né? Certo? Alguns exemplos. A divisão de 100 por 30, o quociente é 3 e o resto é 10. Então, ó, o quociente é 3, porque 3 vezes 30 dá 90. Agora, na divisão por menos 30, o quociente é menos 3 e o resto continua sendo 10. Tá? Muito interessante isso aqui, tá bom? Vamos, então, um pouquinho mais adiante. Deixa eu deletar isso aqui. Vamos pegar aqui nosso primeiro exercício em classe. Classifique como verdadeiro ou falso. Classifique como verdadeiro ou falso. Vamos lá, ajuda o professor aqui. A gente resolver junto essas questões aqui. Primeiro, letra A. A soma de dois números pares é um número par? Sim ou não? Sim. Sim, verdadeiro. A soma de dois números ímpares é um número ímpar? Se eu somar dois números ímpares, Não. o resultado dele é ímpar? Não? Então isso é falso. A soma de um número par com um número ímpar é sempre um número par? Não. Não? Então isso é falso também. A soma... o produto de um número par por qualquer número inteiro é um número par? Sim. Sim, verdadeiro. O produto de um número ímpar por qualquer número inteiro é um número ímpar?
Não? Não, falso. Beleza. Parabéns. Então, ó, por que essas aqui deram falso? A primeira aqui, falso, é bem tranquilo, né? A soma de dois números ímpares dá número par. Exemplo, 5 mais 3 é ímpar ou ímpar? Dá 8, dá par. Então, isso aqui é falso por causa disso. A soma de um número par com um número ímpar é número par? Claro que não. 6 mais 5 dá 11. Então, é um número ímpar. Quando você coloca o número ímpar, vai dar ímpar também. E o último aqui, o produto de número ímpar por qualquer número inteiro é um número ímpar? Claro que não, porque se você tiver 3, vamos pensar aqui, produto de qualquer número ímpar por um outro número ímpar, produto de um número ímpar por qualquer número inteiro é um número ímpar? Claro que não, porque se você tiver 3 vezes 6, dá 18. Ou seja, você tem um número ímpar vezes um número inteiro, tá? Claro, se você tiver ímpar com ímpar, tudo bem, vai dar ímpar, mas se você tiver por qualquer número inteiro, ó, ele colocou aqui número inteiro, deu par aqui. Tá bom? Então, parabéns. Nesse caso, nós temos uma construção bem interessante aqui. Tá bom? Vamos à nossa questão de número 2. Questão de número 2. Deixa o professor pegar aqui para vocês. Diz assim a questão. Se x, y e z pertencem ao conjunto 17, 19, 21, 23, 25, 37, 39, 41, 43, 45, 47. Quantas são as soluções que tem a equação x mais y mais z igual a 68? E aí? Dá para a gente pensar um pouquinho aqui? Vamos pensar um pouquinho aqui o seguinte, ó. Você tem 3 números sendo somados, que dão um resultado de 68. 3 números sendo somados dão um resultado de 68. Para que você tenha um número 68, você precisa somar os finais desses números aqui, ó. Sempre 3. Então, eu tenho aqui o final 1, eu tenho o final 3, eu tenho o final 5, eu tenho o final 7, certo? E eu tenho o final 9. Estou olhando só os finais dos números, tá? Não estou olhando o número inteiro, estou olhando só os finais do número. Porque a primeira coisa que eu tenho que encontrar, além do 6, é claro, mas eu tenho que encontrar esse 8 aqui, ó. Tem que encontrar esse 8 dos nossos 68. Então, se você pensar aqui, ó, 9 mais 5 dá 14. 14 mais 3 é 17. Faltou, né? 9 mais 7 dá 16. 16 mais 3 dá 19. Então, passou. Vamos colocar com 7. 7 com 5 dá 12. 12 com 3 vai dar exatamente 15. Então, faltou de novo. Tem que chegar no 8 aqui, tem que chegar no final 8. Então, você observa que todos os 3 números, ou seja, se você somar 3 números, ó, somando 3 números ímpar, o resultado
é ímpar também. Tá? Então, nesse caso aqui, não tem como a gente encontrar. Não tem como encontrar, porque se você somar 3 números ímpares, o resultado dele também vai ser ímpar. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Vai ser ímpar. 3 mais 5 é 8. 8 mais 7 dá... Dá quanto? 15. Certo? Então, não é possível. Então, o tipo x, y, z não pode dar 68 nunca. Por quê? Porque para encontrar esse 8 aqui, eu tenho que somar 3 números ímpares aqui. E isso não é possível. Tá? Então, a resposta é essa. Somando 3 números ímpares, o resultado é sempre ímpar. Obrigado. Tá quente. Vamos para a nossa questão de número 3. Para quais valores de K inteiro? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Para quais valores inteiros de K, o número K mais 7 é um divisor de 4. Tá? Então, para quais valores inteiros de K, é o valor K mais 7 é divisor do número 4. Então, vamos trabalhar aqui. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Esse valor de K mais 7 aqui, ele admite algumas respostas. Ou seja, K mais 7, ele pode dar mais ou menos 1, certo? Ou a resposta pode ser 1, ou a resposta pode ser menos 1. Eu estou pensando aqui nos divisores de 4, certo? Quem são os divisores do número 4? Os divisores do número 4 divisores do número 4. Quem são os divisores do número 4? O 1, certo? O 2 ou o 4. Beleza? Então, K mais 7 pode dar 1, mais ou menos 1. K mais 7 pode dar mais ou menos 2, ó, o 2 está aqui, tá? E o K mais 7 pode dar mais ou menos o próprio 4. Aí eu garanto que realmente ele é divisor do número 4. Tá? E aí, vamos fazer essas contas. Ela é bem simples. O que eu preciso fazer aqui se for do lado positivo, ou seja, o 7 vai ir para lá, então vai ficar assim, ó. K é igual a menos 7 mais 1, ou K menos 7 menos 1, certo? Então, ou K é menos 6, ó, ou esse valor K é menos 6, ou esse valor K é menos 8. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa para esse de baixo aqui, ó. K menos 7 mais 2, ou K menos 7 menos 2. Ou o nosso K é 7 mais 5, né? Menos 5. Ou nosso K é menos 9. Beleza? E, por último aqui, eu tenho esse último aqui, que é o nosso K. Ó. K é igual a menos 7 de novo, mais 4. E K é menos 7
menos 4. Então, eu tenho para essas duas ideias aqui, finais, que K é menos 3, ou nosso K é menos 11. Beleza? Então, quais são os valores de K? Ó, a pergunta foi, ó, quais são os valores de K para que esse valor K mais 7 seja divisor de K? Então, para ele ser realmente divisor de K, divisor de 4, ou seja, ser um divisor de 4, ou seja, que ele dê 1, dê 2 ou dê 4, também positivos ou negativos, a gente tem que considerar todos esses números aqui. Ó. Então, vamos colocar os divisores possíveis aqui. Para realmente que K seja um divisor, ele tem que assumir os valores de menos 6, menos 8, menos 5, menos 9, menos 3 e menos 11. Tá? Então, um desses valores, se ele assumir, ele vai ser um divisor de 4. Beleza? Ok. Vamos para a nossa questão de número 4. Deixa eu só pegar aqui a questão de número 4. Alguma pergunta em relação a essa questão 3? Ficou bem simples de entender? Por mim, sim. Beleza, beleza. Para quantos valores inteiros de K, a expressão K mais 11 sobre K mais 7 representa o número inteiro. Então, a gente quer aqui saber a relação que tem um número inteiro aqui. Tá bom? Para que isso aconteça, nós vamos trabalhar a ideia em relação a esse K. A primeira coisa que eu quero que você pense é nessa possibilidade aqui embaixo. Ó. Então, eu tenho aqui o número K mais 11. Embaixo eu tenho K mais 7. Então, trabalhando esses dois valores, deixa eu só produzir um pouco mais aqui, para ter um pouco mais de espaço aqui. O que é o nosso K mais 11 sobre o nosso K mais 7? Vamos só ajustar ele aqui. Vamos deixar aqui igual a parte de baixo, ou seja, eu quero melhorar ele. Então, para me melhorar ele, eu posso escrever assim, ó, K mais 7 mais 4. Tá? 7 mais 4 é 11. Ó. Só dividir ele aqui. Tá? Só separei ele aqui. Só separei o 11 com 7 mais 4. 7 mais 4 é 11. E embaixo eu também tenho K mais 7. Sempre lembrando que esse K mais 7 está para todos esses números aqui. Então, eu posso fazer o seguinte. Ó. Posso reescrever de outra forma ainda. Vou reescrever assim. Ó. K mais 7 está para K mais 7, assim como 4 está para K mais 7. Tá bom? Tá? Então, só reescrevi ele separando eles. Então, agora já dá para mim melhorar aqui, ó. Já dá para mim fazer o quê? Cancelamento de cima com de baixo aqui. E eu vou ter exatamente o quê, professor? A gente vai ter exatamente K mais 7 dividido para K mais 7 é 1. Então, vou ter o número 1 mais 4 sobre K mais 7. Então, já melhorou bastante para mim. Então, como eu preciso encontrar esse K mais 7, esse K mais 7 ele tem que ser múltiplo de 4. Ou seja, para que seja um número inteiro aqui, eu garanto que seja um número inteiro,
esse 4 aqui tem que ser dividido aqui por K mais 7. K mais 7 tem que ser o número 4, ou seja, tem que ser um divisor de 4. Então, a gente vai fazer a mesma ideia da de cima ali, ó. É a mesma ideia da de cima. Vamos achar para esse K mais 7 quais são os múltiplos de 4 aqui. Como a gente já achou aqui em cima, a gente poderia até estar utilizando isso aqui. Mas o professor vai fazer de praxe aqui. Então, temos alguns minutos, então. Ó, o K mais 7, você pode ter resposta para esse K mais 7 da seguinte forma. O K mais 7. Os divisores de 4 são. Divisores do número 4 são o 1, o 2 ou o 4. Certo? Então, se esses aqui são os divisores do número 4, então eu posso ter o seguinte. K mais 7 pode assumir a posição de mais 1 ou menos 1. K mais 7 pode assumir a posição de mais 2 ou menos 2. E K mais 7 pode assumir a posição de mais 4 ou menos 4. Então, tudo isso aqui a gente já fez a conta ali, vai dar os seguintes resultados. Vamos colocar só em ordem aqui, ó. Menos 3, menos 5, vou colocar ali aqui. Menos 3, menos 5, menos 6, menos 8, menos 9 e menos 11. Tá? Então, tem exatamente esses valores aqui que são os possíveis valores. Tá? Então, a pergunta foi, para quantos valores inteiros de K a expressão representa um número inteiro? Para quantos valores de K a expressão representa um número inteiro? Então, é para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para 6 valores de K. Beleza? Para 6 valores de K. Tá bom? Bem legal. É uma continuação da de cima. Tá? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui que eu vou trazer assim para nós falarmos sobre ela. O produto P de 4 números inteiros consecutivos quaisquer é necessariamente um múltiplo de quanto? Então, 3 números inteiros consecutivos. O que são números consecutivos, professor? Exemplo, você pode ter aqui o número 1, o 2 e o 3. São consecutivos, ó. 1, 2, 3. Tá? Agora, ele pediu para qualquer número, ou seja, quaisquer números. Tá? Esse é o plural de qualquer. Se são para quaisquer números, então nós vamos ter o seguinte, ó. O número n. Depois do número n, qual que é o próximo número? N mais? Isso, muito bem. Não N sei. mais? N mais 1. Ele pediu 4 números, não foi? 4 números Sim. inteiros. Isso, então, o próximo número depois de n mais 1 é n mais 2. Depois é n mais 3. N mais 3. Certo? Então, aqui nós temos 4 números, ou seja, nós temos os números consecutivos. Por exemplo, se você pensar no número 5, então o primeiro vai ser 5, o próximo vai ser 5 mais 1, ó, n mais 1, então vai ser 6, depois vai ser 7, depois vai ser 8, porque ó, n mais 1, n mais 2, n mais 3. Então são todos consecutivos. Então, falando sobre
sobre isso, a gente tem exatamente essa ideia aqui, ó. Então, ele é múltiplo de quanto? Então, para a gente encontrar de quanto ele é múltiplo, basta a gente achar esses múltiplos aqui são múltiplos de que números? Então, necessariamente, os dois fatores, ou seja, dois desses fatores, eles são pares, tá bom? E dois desses fatores também, eles são ímpares. Então, exemplo, o primeiro e o segundo, o terceiro aqui pode ser ímpar. Esses outros dois vai ter que ser par. Tá? Então, eu tenho dois fatores pares e dois fatores ímpares. Tá bom? Então, se eu tenho dois fatores pares e dois fatores ímpares, então eu tenho esse múltiplo de 4. Para ser múltiplo, ou seja, para esses 4 elementos serem múltiplos, então eu preciso encontrar os fatores múltiplos em relação a todos esses termos aqui. Então vamos só colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Se eu tiver o primeiro que é 5, o exemplo que o professor colocou. Depois 5 mais 1 é o próprio 6. Depois 6 mais 1 é 7. Depois 7 mais 1 é 8. Então eu tenho 5. Esse aqui é 5 mais 1. Esse aqui é 5 mais 2. Esse aqui necessariamente tem que ser 5 mais 3. Então, o que a gente tem? A gente tem esses dois elementos aqui que são pares e esses dois elementos aqui que são ímpares. Certo? E eu tenho o próprio n aqui, ó. Eu tenho o próprio n aqui. Tá? Então, para a gente encontrar os múltiplos, logo, esses valores, além de ser múltiplo de 4, ou seja, ele vai ter que ser também múltiplo de 3. Certo? Então, além de ser múltiplo de 4, ele também tem que ser necessariamente múltiplo de 3. Por quê? Porque se eu somar aqui, ó, 8, 7, 6 mais 5, então se eu somar aqui 8 com 7 dá 15, 15 com mais 5 dá 20, 20 com mais 6 deu 26. Nesse nosso exemplo aqui, nós temos que a soma total é um número par. Só que o 8, ele divide por 4, divide por 2. O 7 é por ele mesmo, mas o 6 divide por 2 e divide por 3. Então, observe aí que os números pares vai ser divisíveis por 2. E a próxima sequência de números, ou seja, o próximo número, a próxima sequência, ele também vai ter que ser divisível por 4. Aqui eu pensei no número 5, mas poderia ser qualquer número. Poderia ser o 1, o 2, o 3 e o 4. Podia ser o número 9, 10, 11 e 12. Você vai ver que vai aparecer o 3 aqui e vai aparecer um 4 também. E vai aparecer um 2 aqui também. Tá? Então, sempre, todos os números... professor, mas e se você começasse com o número par? Também poderia ser, ó, 8, 9, 10 e 11. Então, vai aparecer aqui, ó, o 2 aqui, tá vendo? Ó? Então, sempre vai aparecer o 3 aqui também, ó. 3 vezes 3 é 9. Então, sempre aparecem esses mesmos números. E, como aparece aqui o 2 e o 4 aqui, ó, 2 vezes 4 aqui também, então ele vai ter que ser necessariamente múltiplo tanto de 3, quanto do número 4 e quanto do 2 também. Então, eu tenho aqui 2, o 4 e o 3, para eles ser múltiplos desses números aqui. Então, sempre vai aparecer esses números aqui nas nossas divisões, ou seja, nas nossas sequências. E para a gente achar que necessariamente qualquer número é possível, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o quê? A multiplicação, ó, de 2 vezes 4 vezes 3. Com isso, a gente garante que todos os números serão múltiplos. Então, 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 8 é 24. Então, necessariamente, ele vai ter que ser múltiplo também de 24. Bom?
Então, era só uma brincadeira, tá? Essa última ideia nossa aqui é mais uma brincadeira em relação a esses números. E como que a gente pode encontrar esse múltiplo? Só podemos encontrar esse múltiplo se a gente tiver, se esses múltiplos forem divisores de 2, forem divisores do número 4 e forem divisores do número 3. Ele sempre vai aparecer esses números. Tanto faz na primeira sequência, na sequência menor de todas, que é 1, 2, 3 e 4, ou em qualquer outra sequência. O professor que deu 3 exemplos, deu uma sequência com 5, uma sequência com 8, uma sequência começando com 9. Tem mais 3 outras sequências. E todas essas sequências também apareceram o número 2 como divisor, o número 4 como divisor e o número 3 também como divisor. Bom, nossa última questão de número 6. Alguém, por favor, pode fazer a leitura para a gente? Essa questão aqui. Tá, eu leio. Uhum. Pedro está estudando uma linguagem de programação e, para treinar, ele criou um aplicativo capaz de verificar a divisibilidade de um número inteiro dado por 13. Em uma ocasião, ele estava lidando com 2 números inteiros, A e B, tais que A mais 4B era o múltiplo de 13. Nessas condições, ele pode afirmar corretamente que... Ok. Então, aí nós temos algumas ideias, né? Aparece aqui para a gente a primeira resposta, A mais 4B mais 31 também é múltiplo de 13, A mais 4B mais 39 não é múltiplo de 13, 5A mais 20B não era múltiplo de 13, 5A mais 13B não era múltiplo de 13, e 5A mais 7B também era múltiplo de 13. Então, vamos passo a passo aqui. Deixa o professor pegar aqui as ideias gerais aqui para a gente também trabalhar em cima delas. Isso. As possíveis respostas. E nós vamos fazer a análise de cada um aqui. Rapidinho. Primeira coisa que ele coloca aqui para a gente. A mais 4B é igual a 13. A mais 4B é igual a 13. Vamos colocar aqui. A mais 4B é 13. Isso que ele coloca para a gente. Primeira resposta, ele diz que A mais 4B mais 31 é igual a 13. Então, vamos fazer aqui essa ideia aqui. Na primeira resposta aqui. Se eu tenho exatamente isso aqui, deixa eu só tirar isso aqui daqui. Ele disse que tudo isso aqui, mais 31, também é múltiplo de 13. Para ser múltiplo de 13, então, eu tenho um valor multiplicado por 13 aqui. Então, eu tenho A mais 4B mais 31, que é igual a 13 multiplicado por um múltiplo aqui, porque ele falou que existe um múltiplo aqui. Se esse múltiplo é um múltiplo inteiro, então eu tenho que esse 31 que aparece aí para a gente, esse 31, eu posso reescrever ele como sendo 26 mais 5. Vamos reescrever esse número 31 aí, 31, como sendo 26 mais 5. Tá? Se eu posso reescrever ele como sendo 26 mais 5, eu também posso colocar ele em evidência, tá? Então, eu vou colocar ele em evidência, porque no 26 aqui aparece 13, né? Aparece o 13 aqui, ó. 2 vezes o 13 aqui dentro, tá? Então, eu vou ter
13 que multiplica M mais 2, tá certo? Mais 5. Ou seja, se eu fizer a multiplicação aqui, ó, 13 vezes M dá 13M. Se eu fizer 13 vezes 2, vai dar 26. Então, observe que ele não é múltiplo de 13. Por que ele não é múltiplo de 13, professor? Porque ele sobrou 5, ó. Tá? Esse aqui é o nosso resto. Tá? Então, ele sobrou 5, então ele não é múltiplo de 13. Tá bom? Então, aqui é a nossa primeira ideia de todas aqui. Vamos na segunda ideia aqui, ó. A gente vai fazer a mesma conta para todos, para a gente ver se a gente encontra esse múltiplo de 13, ou se é ou se não é múltiplo de 13. Então, vamos colocar aqui. Ó, A mais 4B mais 39. Ele disse que não era múltiplo de 13. Então, esse valor aqui não é múltiplo de 13. Vamos colocar aqui o 13 vezes M. E a gente vai colocar a mesma ideia, tá? O que é o nosso 39? O nosso 39, ele pode ser escrito como 13 vezes 3. 13 vezes 3, certo? Então, o nosso 39 pode ser escrito como 13 vezes 3, ou 13 mais 3 mais 3, tanto faz. Então, só coloquei 13 aqui para ficar igual aqui. Então, isso vai ter 13 em evidência, e multiplica M, que é nosso múltiplo, mais 3. Opa, então esse aqui ele é múltiplo. Ele é múltiplo. E aqui está escrito que não é múltiplo. Tá? Então, por isso que está falso. Tá? Se aqui tivesse múltiplo de 13, então essa aqui seria a nossa questão correta. Como aqui aparece esse não aqui, tá? Ó, é múltiplo. Ó. Você pode ver que não sobrou nenhum resto. Ó. Aqui sobrou o resto, aqui não sobrou o resto. Bom, vamos para a próxima aqui. 5A mais 20B. Ele diz que 5A mais 20B não é múltiplo de 13. Então, vamos colocar aqui 5A mais 20B não é múltiplo de 13. Não é múltiplo de 13. Vamos colocar 13M aqui do outro lado. Dá para a gente separar isso, né? Dá para a gente separar em valores de A e de B. Antes de colocar esse 13M aqui, vamos separar em valores de A e de B. Então, só separando aqui esse 5A, eu posso colocar 5 em evidência. E aqui dentro vai ficar A, 20 dividido para 5 dá 4. Então, mais 4B. Então, ficou 5 que multiplicar mais 4B. Então, você pode observar que o 5 está sendo multiplicado por esse valor. Ou seja, se o valor é 13, então eu vou ter aqui na frente 5 vezes 13, que é múltiplo, tá? E aqui apareceu de novo a palavra que não é múltiplo. Esse daqui é múltiplo também, tá? Então, seria uma possível resposta, mas como ele colocou ali que não era múltiplo, então essa questão a gente deixa falsa, essa letra C. Tá bom? Então, essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra B, essa aqui é a letra C. Bom, vamos fazer a letra D aqui, dar um espacinho maior aqui, para não ficar embolando muito, né? Faz a letra D aqui, ó. 5A mais 13B. 5A mais 13B. Então, o que é esse nosso 5A mais 13B? Vamos ajustar ele aqui para a gente ter esse 5A, ter esse A mais 4B aí aparecendo.
Então, o que é esse 13b aqui? A gente pode reescrever assim, ó. 5a mais 20b menos 7b. Tá? É o mesmo 13b, só ajustei aqui para mim fazer igual aqui, ó. 5a mais 4b, que é o que está aparecendo aqui, ó. A mais 4b, a mais 4b. E aí, por fim, aqui, então, eu tenho isso aqui em evidência, ou seja, tenho 5 que multiplica a mais 4b. Tá? 5 multiplicar mais 4b, menos 7b. Menos 7b. Beleza? Aqui, ó, para a gente finalizar essa ideia aqui, lembre-se sempre que esse a mais 4b é o nosso 13, que a gente está substituindo aqui, ó, porque nós estamos encontrando múltiplos de 13. Então, a mais 4b é múltiplo de 13. Então, eu vou substituir aquele a mais 4b como sendo múltiplo de 13. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho 5 vezes 13 menos 7b. Tá? Menos 7b. Então, dependendo do valor de b, o 13 pode ou não ser múltiplo de... Ou seja, esse valor pode ou não ser múltiplo de 13. Vai depender do elemento b. Então, essa aqui também a gente já descarta ela também. E aí, sobrou só a letra E. Tem que ser resposta, né? Vamos ver se a letra E é a resposta. Pegando a letra E aqui, nós vamos ter 5a mais 7b era um número múltiplo de 13. Então, dá para a gente fazer a mesma conta da anterior. A gente vai fazer a mesma ideia da anterior e a gente vai encontrar o seguinte, ó. Deixa eu usar aqui esse pincel verde, que fica mais fácil para a gente trabalhar aqui. Acho que aparece mais. Cinco a mais 7b. E aí eu vou acrescentar aqui 13, né? Vou acrescentar aqui o valor do número 13 aqui. Então, a gente vai colocar 5a mais 20b, certo? Menos 13, ó. Estou usando a mesma propriedade da de cima. Ou seja, eu aumentei o 7 para 20 e estou tirando 13b aqui, ó. 13b. E aqui eu tenho exatamente esse a mais 4b aqui, ó. A mais 4b aqui. Então, isso vai ter que ser o nosso 5 que multiplica a mais 4b, tá? Menos 13b. E aí, para a gente conseguir fazer isso virar um múltiplo, então a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Aqui não é 13, que é o valor de 13, tá? Então, tudo isso aqui vai ser o valor, nosso valor de 13. Então, nós vamos ter o múltiplo vezes o valor de 13, ou seja, 13m, 13 vezes o nosso múltiplo, que esse aqui é um múltiplo, tá? Tudo isso aqui pode ser menos 13b. Então, aqui eu tenho algo em evidência aqui, ó. 13 que multiplica m menos b, que é o nosso múltiplo menos b. Então, essa aqui é verdadeira. Verdade. Certo? Por quê? Porque realmente esse valor aqui, ele é múltiplo. Ó, 13 que multiplica m menos b, ou seja, não sobrou nenhum resto. Como as outras, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Enquanto você termina de anotar.